Tá gravando. Então, pessoal, continuando a falar aqui um pouco com vocês de logaritmos e exponenciais, só alguns últimos aspectos que não tinha dado tempo de eu falar na última aula, né? Vou colocar aqui, ó, logaritmos e exponenciais, né? Que é o título aqui da sessão. Só que eu vou botar assim, continuação, né? Só para você que está começando o vídeo aí, você saber que já tem um vídeo antes falando algumas coisas, né? Então tá aqui. O que eu queria comentar aqui é o seguinte. Primeiro, só lembrar, né, que ele em vez de definir primeiro as potências, como a gente usualmente faz, né, no ensino médio, etc e tal, você primeiro tem a ideia de potências e depois você define, como ele tinha dito aqui no começo, o logaritmo em função das potências. Ele não fez isso, ó. Ele não definiu logaritmo de x na base A. O que ele definiu, ele não definiu logaritmo de x na base A. O que ele definiu, na verdade, foi uma função log. Você veja que ele nem colocou base A aqui. Ele simplesmente definiu log de x igual integral de 1 até x, 1 sobre t dt, ou dt sobre t. Tá? Então, essa é a definição que a gente está trabalhando aqui. Quer dizer, existe uma função log, ele definiu isso aqui, né? Até vou colocar aqui, definição. Isso a gente já viu no outro vídeo. Existe uma função log, que ela vai, 2 pontos, de R mais em R, e ela é dada por log de x igual a integral de 1 até x dt sobre t. Tá lá. Essa aqui é a função que ele definiu. Bom, e daí? E daí que ele foi trabalhando aqui, né? A gente teve vendo essas propriedades, a questão de que a partir, você vê, ele está mostrando que a partir dessa definição você consegue tirar que o logaritmo é negativo se x está entre 0 e 1, que o log de 1 é 0, porque vai ficar integral de 1 até 1, né? Que log de x é maior que 0 se x for maior do que 1, que a função é monótona crescente, derivável, aí teorema fundamental do cálculo, né, que a gente viu antes, mostra que ela é derivável. Segunda derivada é sempre negativa, o que de onde você conclui que ela é côncava. Dá para você ir derivando essa expressão para sempre, sem infinito, todas as propriedades da função, que seria a função, isso aqui que ele está definindo, seria a nossa função que a gente está acostumado a chamar de ln de x, né? Mas ele, de propósito, não colocou esse nome. Por quê? Porque isso aqui está associado à ideia de você dizer que isso aqui é o log de x na base E, né? Então, como ele não falou esse negócio de base, né, porque você não está definindo potência antes, então ele não chamou de ln de propósito, né, chamou de log. Não, estamos definindo uma função chamada log de x, aí que é dada por essa integral. E aí vai. Provou, isso aqui eu cheguei a discutir com vocês, né? A gente fez essa demonstração desse teorema, que pela definição da integral você prova que log do produto é soma dos logs, né? Isso aqui eu achei bem interessante. Deixei para vocês estudarem aqui os corolários, né? Você já mostra que a propriedade de cair o R para R racional, nesse corolário 1. Você já mostra que a função é sobrejetiva, nesse corolário 2, certo? Como a função é crescente, mais o fato de que ela é sobrejetiva, você tira que ela é bijetiva, bijeção. E, portanto, ela tem inversa. A inversa ela é de R mais em R, inversa de R em R mais, né? E essa função exponencial. Só que eu acho melhor tudo isso que eu estou falando, eu não estou gravando aqui. Não, já estou gravando, eu esqueci que eu tinha gravado. Esqueci que eu tinha colocado para gravar. Olha só. Então, a inversa é função exponencial. Tá? E aí a gente chegou a discutir esse teorema 9 aqui da função exponencial, né? Então, quer dizer, a sua inversa, de novo, ele não chama exponencial de e elevado a x. Ele chama exponencial de função exp. O que é exp? É a inversa do log, da função log. Então, se exp de x é igual a y, log de y é igual... Se exp de x é igual a y, log de y é igual a x, claro. Você aplica log aqui dos dois lados, log f a menos 1 de f da x,
fica log de y aqui. Ou seja, log de exp de x é igual a x, exp de log de y é igual a y. Função inversa. f menos 1, f menos 1, f. Existe um único número real cujo logaritmo é igual a 1. Bom, isso é consequência do log ser uma objeção. Ele é indicado pelo símbolo e. Então, esse número e, ele está definindo o e como sendo. O que é o mais natural para a gente? Pelo menos comigo foi assim, quando eu aprendi sobre o número e, né? Eu aprendi primeiro que o e é igual a isso aqui. E igual a limite, esse foi o meu primeiro contato com o número e. Limite para n tendendo ao infinito, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Depois, eu aprendi que isso aqui, o e também é igual a 1 mais 1, 1 sobre 0 fatorial, 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais 1 sobre 4 fatorial, mais reticências, até infinito. Depois eu aprendi isso. E por último eu aprendi isso aqui, que o e é o número tal que log dele dá 1, ou seja, o que é o e? O e é o número que eu tenho que colocar aqui no lugar de x para que essa integral dê 1. Ou seja, o e é a área debaixo da função 1 sobre x, desde x igual a 1 até x igual a... Aqui, ó. Não, a área não. Ele é o valor que você tem que colocar no eixo x. O que é o e? Deixa eu reformular minha frase aqui. O e é o valor que eu tenho que colocar aqui no eixo x para que a área debaixo da função 1 sobre x, começando em 1, indo até ele, então o e é que eu tenho que colocar aqui para que essa área aqui dê igual a 1. Mas isso eu vi por último, né? Então aqui ele está começando por isso, porque ele está falando só da função log, né? E está definindo o log como sendo de x, como sendo exatamente a integral de 1 até x exatamente dessa função, 1 sobre t, dt. Né? Então ele está definindo o log justamente como a integral dessa função. Então vem primeiro para ele essa definição, e depois essas duas aqui, certo? Bom, voltando ali, né? Estou só comentando algumas coisas aqui para a gente fechar. Claro que nessa sessão aqui eu vou ter que deixar algumas coisas para vocês. Mas eu ia deixar a sessão inteira para vocês, mas eu falei, não, é melhor eu comentar um pouco para parecer até que eu estou fugindo, né, do assunto. E dá para comentar algumas coisas aqui. Então, quer dizer, existe um único número real e cujo logaritmo é igual... Existe um único número real cujo logaritmo é igual a 1. Esse número é o número e. Mostraremos logo mais que e coincide com o número introduzido nos exemplos 12 e 13 do capítulo 3, que é justamente isso aqui. Tá? Bom, por enquanto, sua definição é e igual a exp de 1. Por quê? Porque ele já falou da exp também, que é a inversa do log, né? Então, ele está partindo dessa ideia. Se eu estou definindo o e como sendo log de e, o único número real, tal que log de e dá igual a 1. Então, aplicando exp dos dois lados, né? Fica exp de log de e igual a exp de 1. Só que aqui função inversa, né? Então, uma cancela com a outra, dá e, né? Isso aqui implica que e é igual a exp de 1. Né? É exatamente o que ele falou aqui. Aí falamos da função exponencial. O que é a função exponencial? É uma função de R em R+, bijeção crescente de classe C infinito. Ela foi definida aqui antes já, né, como sendo a inversa da logaritmo, e aí você consegue provar que a derivada dela é ela mesma, que exp da soma é igual ao produto dos exps, que a gente está tão acostumado a pensar na exponencial como e elevado a x, que essa propriedade vem como propriedade de potência, mas aqui ele não falou nada de e elevado a x. Certo? Então, a gente viu aqui na demonstração que ele demonstra isso aqui de um modo totalmente diferente, não usa potência.
Então, mas dá para você demonstrar e elevado a x mais y igual a e elevado a x vezes e elevado a y. E prova que para racionais, para R pertencente a racionais, essa função vai ser, de fato, e elevado a R, onde e é esse número aqui que a gente estava discutindo, né? É o número que, integral de 1 até ele, a função 1 sobre t, dá 1. É o número que é resultado dessa série. É o número que é resultado desse limite. Né? Tudo isso aqui é número e, que o pessoal PRO já está provado que é um número irracional e transcendente. Não é solução de nenhuma equação polinomial com coeficientes racionais. Tá? Que nem o número π também. Bom, tudo bem, tudo isso foi comentado com vocês aqui, eu estou só dando uma repassada rápida, né? Aí o que mais aqui que vale a pena? Bom, aí ele generaliza, né? Poremos, então, por definição, e elevado a x é exp de x igual a e elevado a x para todo x pertencente a R. Com isso, passa a ter significado a potência e elevado a x para x real. Com essa notação, temos, né? Aí já aproveitando tudo que a gente já falou antes, essa propriedade, né? Aparece aqui, e elevado a 0 é 1, e elevado a menos x igual a 1 sobre e elevado a x. Bom, aí, aqui, algum comentário que eu queria fazer aqui? Não, tudo isso aqui eu queria deixar para vocês, mas eu vou fazer um comentário aqui sim, eu vou falar aqui desse negócio do teorema do valor médio, né? Que isso aqui eu achei interessante. O teorema do valor médio, para todo x maior do que 1, deixa eu colocar aqui, esse comentário é interessante. Estou passando batido algumas partes, aí vocês leem, tá certo? Por vocês, para a gente poder falar um pouco da outra seção também. Pelo teorema do valor médio, aqui, ó, teorema do valor médio, eu achei interessante essa observação aqui dele, ó. Para todo x maior do que 1, existe um C, tal que para todo x maior do que 1, existe um C tal que C entre 1 e x faz com que essa igualdade equivalha, com que ela tenha validade, né? O que vocês lembram do teorema do valor médio, né? Você tem uma função, cadê? Capítulo 8, né? A função, ela é contínua no fechado AB e derivável no aberto AB. Deixa eu só abrir aqui para... Capítulo 8 não, capítulo 9, né? Teorema do valor médio é capítulo 9. Aqui. Só para ver certinho enunciado aqui, não falar besteira. Olha só. Aqui. Regra de L'Hopital. Fórmula de Taylor com regra de Lagrange. Aqui, rapidinho. Funções. Ah, não, será que já passou? Deixa eu ver aqui. Função convexa. Poxa vida. Será que é no outro capítulo? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Cristo. Ponto fixo. Eu acho que esse aqui já era a última sessão, né? Eu não me lembro mais. Aqui. Putz, olha só quanta coisa a gente passou aqui, né? Só que aqui acho que já acabou. Será que é no outro capítulo? Eu não lembro mais, bicho. Aqui, ó. Fórmula de Taylor. Ah, não, eu acho que é no capítulo 8, né? Fórmula de Taylor, funções com... É capítulo 8, não é 9, não. Eu tô achando que é 9. Aqui, capítulo 8. Deixa eu ver aqui. Derivada. Não é possível. Aqui, ó. Cadê isso aqui? Regra de L'Hopital, regras operacionais, não. Limite, aqui. Funções deriváveis no intervalo. Darboux, Rolle, teorema do valor médio, aqui, ó. Se a função é contínua no intervalo fechado e derivável no aberto, existe um C no aberto, tal que a derivada dá isso aqui. Não é isso? Ou seja, f de b menos f de a é igual a b menos a vezes a derivada. Então, pelo teorema do valor médio, vamos pensar o seguinte, se eu imaginar a função log, 2 pontos, né? Ela é de R mais em R, mas ele fala aqui o seguinte, para x maior do que 1, ok? Então, você pode pensar o seguinte, vamos imaginar a função
log definida cadê a luz? Opa. Definida entre um valor, entre 1 e mais infinito, pronto. Entre 1 e mais infinito em R. Acabou. Imagina a função. Eu posso considerar que ela é contínua nesse intervalo todo? Pode. Pode, inclusive, considerar que ela é contínua em qualquer intervalo fechado dentro desse aqui. Pode considerar que ela é derivável no aberto? Pode. Então, posso aplicar o teorema do valor médio? Pode. Então, o que vai acontecer se você aplicar o teorema do valor médio? Vai existir um C de 1 até x, certo? Um C de 1 até x. Então, é como se ele estivesse parando, em vez de ir até infinito, parando aqui num valor x, enfim. Vai existir um C, existe um C, existe um valor C pertencente ao intervalo que vai de 1 até x, tal que. Aí vem aquela ideia ali, ó. A essência aqui é essa equaçãozinha aqui. Aqui. Derivada no ponto C vezes B menos A, f de B menos f de A. Imagina que seu f é o logaritmo. Então, como é que ficaria? F de B menos f de A vai ficar log de x menos log de 1. Se você pensar nesse intervalo, log de x menos log de 1. Ok? Igual derivada no ponto C. Derivada no ponto C. Quem que é derivada do logaritmo? Já vimos que é 1 sobre. Né? Então vai ficar 1 sobre C. Vezes, quem que é o intervalo aqui em consideração? X menos 1. Então, por que ele está escrevendo isso aqui? Pelo seguinte, a gente já sabe que log de 1 é 0. Então, isso aqui vai ficar log de x igual a x menos 1 dividido por c. Certo? Né? É isso aqui. Ele fala aqui. Então, você ficou log de x menos log de 1 igual a x menos 1 dividido por c. Mas como log de 1 é 0, você ficou com log de x igual a x menos 1 dividido por c. Segue-se que log de x é menor do que x para todo x maior ou igual a 1. Olha só que interessante isso. Ele está tirando essa desigualdade aqui do teorema do valor médio. Isso que eu achei interessante. Ah, mas como é que ele chega que log de x é menor do que x, olhando para isso aqui? Bom, eu entendo da seguinte forma. O x que você está considerando é um x maior do que 1, certo? Então, uma coisa maior do que 1, menos 1. Isso aqui, com certeza, é menor, eu entendo assim, do que só o x dividido por c, sem fazer o menos 1. Tá? O c é um número também maior do que 1. C pertence ao intervalo aberto 1 sobre x. Então, se eu estou aqui dividido por c, eu estou diminuindo aqui o valor de x, né? Porque x está dividido por um valor maior do que 1. Então, isso é menor do que apenas só o x. Então, resultado, se você juntar as duas pontas aqui, você fica com log de x menor do que x. Ponto final. Log de x menor do que x. Bom, está demonstrada a desigualdade, usou o teorema do valor médio. Tá? Como, aí ele vai adiante aqui, como log de x igual a 2, aí você usa aquela propriedade dos racionais, né? X elevado a meio, se esse 2 vier aqui para cima, 2 vezes meio vai dar 1, x elevado a 1 é x, então log de x igual a 2 log de raiz de x, perfeito. Nós temos então 0 menor do que log de x, que é menor do que 2 raiz de x. Tá? E vai tirando aqui várias, eu comentei aqui um pouco mais uma, né? Mas aqui você também já vê que já tem mais uma igualdade, com as propriedades que a gente já viu, porque isso aqui vale para racionais, você colocar o 2 para cá, como ele passou antes lá no corolário 1. Então você vai tirando essas outras desigualdades. Isso aqui acho que é um bom exercício para deixar para vocês. Aí vocês vão testando todas essas desigualdades, esses limites aqui, tá? Bom, e ele faz um link aqui com o capítulo 3. A gente tinha discutido esse tipo de coisa aqui, ó, por isso que eu estou falando, a gente tinha discutido lá atrás no capítulo 3, talvez o pessoal não se lembre, né? Bom, tem mais algumas coisinhas aqui para vocês verem. Eu queria ver esse teorema aqui com vocês, só porque eu achei interessante aqui no seguinte sentido, ó. Sejam C e K constantes reais.
Tá? A função f de x igual c vezes, c e k são constantes, você define uma função f de x igual c vezes e elevado a kx. Uma exponencialzinha, né? Tipo, sei lá, 3 vezes e elevado a 2x, alguma coisa assim. Ela tem derivada, f' igual a k vezes c vezes e elevado a kx. Que, evidentemente, é mesmo como f é c vezes e elevado a kx, isso aqui é k vezes f. Tá? Essa função aqui. A gente já provou que a derivada da exponencial é ela mesma, isso aqui é uma constante, fica para fora, a regra da cadeia, enfim, isso aqui já tem como a gente demonstrar. Essa propriedade de possuir derivada proporcional a si mesma é responsável por grande parte das aplicações da função exponencial. Tá? Ter derivada proporcional a si mesma. Então, olha só fazer um comentário aqui. Imagina que você escreva o seguinte, ó. Imagina que você escreva o seguinte, só fazer uma observação aqui. Imagina que você escreva, qual que é a função y de x, tal que a sua derivada, y' de x, seja igual a uma constante vezes a própria função. Isso aqui é uma equação diferencial, se você parar para pensar. É de uma EDO de primeira ordem. Qual que é a função cuja derivada é proporcional a si mesma? Né? Ou seja, ele está dizendo assim, resolva essa equaçãozinha diferencial aqui, dy, dx, no caso eu usei a letra x, poderia ser dy dt também, igual a uma constante vezes y, sei lá, alfa y. Tá? E o resultado dessa equação diferencial vai dar uma exponencial, certo? E essa equação diferencial, quando você estuda coisas do tipo crescimento de população de bactéria, em colônia de bactéria, decaimento radioativo, substâncias radioativas, sempre você está nessa equação diferencial, sempre você está no comportamento exponencial. Isso que está motivando ele a falar essa frase aqui, ó. Essa propriedade de possuir derivada proporcional a si mesma é responsável por grande parte das aplicações da função exponencial. Mostraremos que essa propriedade é exclusiva de funções desse tipo. Né? Então, se você tem uma função desse tipo, implica que a derivada é proporcional a si mesma. O que nós temos que provar agora? Teorema 10. Se a derivada é proporcional à própria função, então a função é de tipo exponencial. Seria a volta disso que ele falou aqui, né? Seria a volta disso que ele falou aqui. Isso. Bom, então vamos lá, teorema 10. Quero discutir ele aqui com vocês, para a gente caminhar mais um pouco nessa sessão. Então, o teorema 10, ele diz o seguinte, teorema 10, ele diz aqui, se eu tenho uma função f de R derivável em I com a sua derivada igual a uma proporcional a ela mesma, né, f dois pontos de I em R derivável em I, vírgula, sua derivada f' de x é igual a k vezes a própria função, derivada proporcional a ela mesma. Se para um certo x0 pertencente a I, f de x0 igual a c, isso aqui é só floreio, né? No fundo, o que ele quer chegar é que a função é de tipo exponencial, mas ele está sendo muito preciso, né? Exatamente como ela é, essa função exponencial. Se a f de x0 for igual a c, num certo ponto x0, podemos dizer precisamente que essa função f de x é igual a c vezes e elevado a k x menos x0. Quer dizer, o cara disse especificamente como é a função. Se a derivada dela for proporcional a ela mesma, fator de proporcionalidade k, a função vai ser exponencial, e exponencial dada por c vezes e elevado a k x menos x0, onde f de x0 é igual a c. Quer dizer, mais preciso que isso aqui, impossível, né? Então, se eu tenho isso aqui, então, a função f de x vai ser igual a c vezes exponencial de k x menos x0, ok? Onde f de x0 é igual a c. F de x0 é igual a c. Tá? Bom, eu achei muito elegante essa demonstração aqui, por isso que eu estou comentando com vocês. Olha só a demonstração dele aqui, ó, dá uma olhada. Demonstração.
Olha aqui. Você define uma função φ de em R dada por isso aqui. Esse aqui é aquele momento que o aluno sempre me pergunta: professor, mas eu não saberia de onde que eu tiraria essa ideia. Então, olha só, seja φ dois pontos de em R. Eu também não, tá certo? Estou lendo aqui. φ dois pontos de em R. Seja φ dois pontos de I em R. Dada por φ de x igual a f, que ele está pegando do enunciado. Ah, de onde é que você tirou f? Seja f, está no enunciado. Já considera que você tem uma função f. Constrói uma função φ a partir de f. Claro que ele está fazendo de caso pensado. Para quê? Para dar essa derivada igual a zero. Né? Mas é elegante a ideia. Olha só, seja uma φ de x igual f de x vezes e elevado, seja φ de em R dada por φ de x igual a f de x vezes e elevado a menos k x menos x0. Tá lá. Daí o que você conclui a respeito da derivada dela? Então a derivada dela, filhinha de x, aí você vai ter que usar a regra do produto aqui. Derivada do primeiro vezes a segunda, elevado a menos k, x menos x0, mais a primeira sem derivar, vezes a derivada da segunda, que é e elevado a menos k, x menos x0, vezes menos k. Né? Vezes menos k. Não é isso? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. É isso. Tá certo? É isso. Só que veja bem, se a gente organizar isso aqui, o que que acontece? Você está vendo lá no nosso enunciado o que que vai acontecer, né? Vai acontecer o seguinte, essa filhinha de x fica f' de x vezes a exponencial menos k vezes f de x vezes a exponencial. Só que k vezes f de x é o f'. Então, aqui você pode trocar. Vai ficar f' de x vezes a exponencial menos f' de x vezes a exponencial. Olha que interessante. E o que dá rigorosamente igual a zero, ponto final. Então, você acabou de perceber que essa φ construída dessa forma, a partir da f, essa φ aqui, ela dá como derivada filhinha de x, zero. Então, conclusão, filhinha de x é igual a zero, o que implica que φ de x é uma função constante. Função constante, certo? C, vamos chamar de C, né? Logo, φ é constante. Quer dizer, não vamos chamar de C, não. φ é igual a constante. Deixa eu escrever aqui. Constante. Pronto. Corrigir aqui o que eu falei. φ de x igual a constante. Tá? Só que você sabe que φ de x0 é C. Por quê? Substituindo direto aqui. Se você trocar por x0 aqui, vai ficar f de x0 vezes e elevado a zero, né? Porque x0 menos x0 vai dar zero. E elevado a zero é 1. Então, você observa, por substituição direta aqui na fórmula, que φ de x0 é C. Deixa eu colocar aqui. Outra coisa, φ, note que, né? Note que φ de x0, é igual a C. Vírgula, pois, se você substituir aqui na fórmula, né? φ de x0 é igual a f de x0 vezes e elevado a menos k x0 menos x0, que é elevado a zero, que é 1. Né? Então, vai ficar φ de x0 é igual a f de x0. Né? E no enunciado, a gente já sabia que f de x0 é C. Então, isso aqui dá C. Resultado, φ de x0 é igual a C. Tá certo? Agora, você sabendo que essa função φ de x é constante e que tem um valor
no qual, um valor de x no qual ela dá c, então ela é c em todo valor, né? Como φ de x é constante, e φ de x0 é igual a c, isso implica que a φ de x é igual a c. φ de x igual a c. Bom, e daí? E daí? Aí é o seguinte, você pode trocar aqui por c. Já que φ de x é igual a c, você troca aqui por c. Então vai ficar o seguinte, daí c, φ de x é igual a c, que é igual a f de x e elevado a menos k, x menos x0. Isolo o f de x, passo o e para lá. Olha que bacana. Isso implica que c dividido pela exponencial, x menos x0, é igual a f de x, que implica, para fechar, que f de x é igual a c vezes e elevado a k, x menos x0, que é o que ele queria provar. Então, ele partiu da hipótese de que a função tem uma derivada, função f tem uma derivada proporcional a ela mesma, usou essa hipótese aqui no meio dos raciocínios, e chegou que a função é do tipo exponencial, precisamente c vezes e elevado a k, x menos x0. Tá? Então, agora virou um c e somente c, né? Se a função é função exponencial, já provamos que a derivada dela é igual a ela mesma. Agora você acabou de ver que se vale a volta. Se a função tem a derivada igual a ela mesma, ele foi mais genérico, ele colocou proporcional, né, k. Mas você pode imaginar, está incluso isso que eu estou falando também, é só você imaginar k igual a 1. Se a função tem derivada igual a ela mesma, ela é exponencial. Se ela é exponencial, tem derivada igual a ela mesma. Se ela tem derivada igual a ela mesma, ela é do tipo exponencial. Por isso que ele usou essa palavra aqui, ó, exclusiva. Mostraremos que essa propriedade é exclusiva de funções desse tipo. Tá? Bom, olha só que interessante esse comentário aqui seguinte. Como a derivada da função, derivada de f de x igual a e elevado a x, é f', acabamos de mostrar, né? Então, o f' de 0 é 1. F' de 0 é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Segue da definição de derivada que vale esse limite aqui. E aí ele muda de assunto. Por que ele está citando isso aqui? Ele está citando isso aqui pelo seguinte. Deixa eu fazer uma outra óbvia aqui para vocês que eu queria muito fazer. Observação. Acabamos de mostrar que f de x igual a e elevado a x implica que f' de x é também igual a e elevado a x. Isso implica imediatamente que a derivada em zero é igual a 1. F' de 0 igual a e elevado a 0, que é igual a 1. E daí? Daí que tem o seguinte. Definição de derivada que a gente estudou. Porém, o f' de 0, que a gente estudou lá no cap 8, que eu acabei de abrir agora há pouco o PDF, é limite para x tendendo a 0, limite para x tendendo a 0, f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Olha só, e nosso fx aqui é exponencial no caso. Tá? Então, f' de 0 significa isso. E isso aqui é igual a, substituindo ali, né? O que é o f de x? E elevado a x. O que é o f de 0? E elevado a 0, que é 1, menos 1. O que é x menos 0? É x. Então, essa f' no 0, f' de 0 da exponencial, é limite para x tendendo a 0 elevado a x menos 1 sobre x. Só que acabamos de ver isso. Se f' de 0 é 1. Então, isso aqui é igual a 1. Você fala, professor, grandes coisas. Não, não é grandes coisas, não. Olha só. Se você voltar lá no cap
3, se não me engano, quando eu dei essa aula para vocês, estava na página 68, se não me engano. Deixa eu ver se eu estou com a memória boa aqui. Cap 3, página... Não, Cap 3 não, desculpa. Cap 6. Cap 6. Estava lá na página 68 do Cap 6. Olha lá. Se você for ver, aqui, que é o capítulo de limite, ele comenta o seguinte ali, ó, página 64, 65, 66, 60, logo no topo estava, aqui, ó, eu lembro disso. Observação. 2 dos limites mais importantes que aparecem na análise são limite para x tendendo a zero sendo x sobre x, que dá 1, só que esse aqui acho que é só no cap 12. E limite para x tendendo a zero elevado a x menos 1 sobre x, que dá 1. São limites fundamentais, né? Então, dois dos mais importantes, um deles a gente acabou de matar. Limite para x tendendo a zero elevado a x menos 1 sobre x igual a 1. Está feito aqui. Está explicado para vocês a partir de tudo que a gente estudou até agora. Tá? Mais alguma coisa, professor, que o senhor quer falar desse capítulo? Olha, leiam essa parte, depois dessa observação do limite fundamental que eu fiz, ele vai introduzir a ideia de log na base A, que ele não falou até agora, ó. Ela vai aparecer aqui. Tá? Para isso, ele vai introduzir a ideia de... Olha só, vou ler só um pouquinho aqui. Nós definiremos a potência A elevado a x, não como A vezes A vezes A, x vezes, né? Que a gente costuma aprender assim quando é criança, que é inclusive restringindo os números inteiros, né? Aqui ele está colocando como, o que é A elevado a x? É o valor tal que log dele dá x vezes log de A. Definir, é um jeito bem contraintuitivo, mas, digamos assim, está seguindo a linha de raciocínio que ele falou que ia seguir nessa sessão, que começa definindo log como a integral de dt sobre t. Quer dizer, ignorou potência. Fez a partir de integral, porque aqui nós estamos estudando integral em análise. Então, como que o cara vai definir potência aqui? A elevado a x é definida de modo que valha essa fórmula aqui. Ou seja, A elevado a x é um número tal que o log dele é x vezes o log de A. Tomaremos esta igualdade como definição, ou seja, diremos que A elevado a x é um único número real, cujo logaritmo dá x vezes log de A, o que eu acabei de falar. Noutras palavras, A elevado a x é igual a E elevado a x vezes log de A. E a partir disso ele vai desenvolvendo aqui até chegar na ideia de logaritmo na base. Tá? Que é a ideia que a gente tem mesmo. Logaritmo de x na base A é um número y, tal que A elevado a y dá x. Voltamos à definição clássica. Tá? Bom, se A for igual a E, aí você tem o ln. Né? Acho que ele não falou aqui, mas a verdade é essa. Bom, isso aqui, essa finalização aqui eu vou deixar para vocês. Tá? Porque agora eu preciso encerrar esse vídeo. Chega de falar de logaritmo exponencial. E vamos falar um pouquinho das integrais impróprias, que é a última sessão desse capítulo, e depois a gente entra no cap 12, tá? Deixa eu interromper aqui.